Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 21 de novembro de 2019, mais uma vez aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas, eu e João Gabriel, trazendo para você as informações do Jornal da Cidade, as notinhas do Pautando. E iremos agora, antes de começar as notas e as matérias, João, repercutir um fato lamentável que está acontecendo, principalmente em relação a essa polêmica sexta aula que a Secretaria de Educação, através do senhor prefeito municipal, da sua secretária de Educação, estão tirando. Uma coisa lamentável que está acontecendo, né, João? Muito lamentável. Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estamos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. É verdade, isso é uma polêmica que já está acontecendo aí praticamente desde o início desse mês de novembro, né? O pessoal está muito insatisfeito. Hoje eu fui procurado ali pela comunidade escolar da Escola Municipal José Rafael Neto, ali no Jardim Filadélfia, na zona leste da cidade, e o pessoal está totalmente insatisfeito, né? E para piorar a situação, Albert, a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, participou de uma reunião ali com o pessoal e o resultado foi o catastrófico, possível, né, João? Foi catastrófico. Até eu pedi autorização para o pessoal que entrou em contato comigo para eu ler, né, algumas mensagens ali que eles estão trocando, né, num grupo de WhatsApp, o grupo Todos pela Educação, tentando aí fazer a defesa da manutenção dessa sexta aula, lembrando que a Secretaria Municipal de Educação ela optou por suspender temporariamente a sexta aula dos alunos de sexto ao nono ano do ensino fundamental. Então, evidentemente que não é só ali na Escola Municipal José Rafael dos Santos Neto, a gente inclusive já tem dito aí nos programas pautandos aí das semanas anteriores em relação a esse assunto, lembrando sempre que o custeio dessa sexta aula também vem de origem de recursos do Fundeb. Fundeb, com certeza. Então, assim, a prefeitura não está fazendo favor nenhum em oferecer essa sexta aula para a comunidade, né, Albert? E aquilo que a gente vem comentando já há vários programas, né, João, em relação a tudo isso. Poços de Caldas é referência hoje na participação de Olimpíadas de Português, professores nossos sendo premiados aí pela capacidade de fazer um trabalho bem feito em relação a tudo isso que é desenvolvido ao longo dos últimos mais de 10 anos através dessa sexta aula e, lamentavelmente, a secretária chegando agora, interrompendo um processo que todos os pais, os alunos que estão aí sempre empenhados nesse trabalho permanente que já existia, fazendo com que as coisas não sejam da forma que sempre foram. Então a gente fica triste e mais uma bola fora por parte da administração pública do senhor Sérgio Azevedo, agora por parte da secretária de Educação também. Isso mostra que, infelizmente, a incompetência, a ineficiência de uma gestão técnica à frente da Prefeitura de Poços de Caldas tem se mostrado cada dia que passa pior ainda, né, João? Ô, Albert, e apesar dos pesares, a gente tem que reconhecer uma situação. A rede municipal de ensino presta um ótimo trabalho para o município, inclusive as notas do município estão acima da média no IDEB, o que descredencia o município de participar do projeto da Escola Cívico-Militar. Com certeza. Porque escola cívico-militar é só para município que tem nota abaixo da média. Posso estar acima da média? E aquilo que a própria ex-secretária de Educação falou, a Flávia Valde, com toda a propriedade, né? Que grande parte dos vereadores que propuseram, principalmente o lá da Zona Sul, a audiência sobre a escola cívico-militar, não sabe nem o que é uma escola cívico e muito mais um plano de convivência ao lado da casa dele ali no Parque Esperança. Então a gente vê a capacidade, a incompetência e a inoperância de vereadores dentro da Câmara também e de uma administração que infelizmente está fazendo com que as coisas aconteçam negativamente para o setor da educação. Você mais uma vez repetitivo, uma das aulas extracurriculares aí que faz parte dessa sexta aula de algumas unidades é justamente redação. Redação é o maior peso no Enem. Sem dúvida. Então, assim, você tem que preparar o aluno para ir para o Enem, né? Você corta uma das coisas principais ali, que é a capacitação do estudante para fazer uma redação. E a gente fica muito entristecido com tudo isso que vem acontecendo. E vamos repercutir no segundo bloco, quero que vocês fiquem atentos, uma reportagem que o atual vereador Gustavo Bonafé deu ontem na MAC Rádio, né, João? Não, foi na Master Web Rádio. Master Web Rádio, desculpe, para o nosso amigo Silas Lafayette, para o China e vamos repercutir no segundo bloco. É uma oportunidade das pessoas saberem o que está acontecendo realmente dentro da administração pública em Poços de Caldas, né, João? Eu vou ler rapidamente aqui alguns comentários que o pessoal ali, pais de alunos, fizeram ali em relação à reunião que ocorreu entre a Maria Helena Braga, secretária de Educação, e
a comunidade ali da escola José Rafael dos Santos Neto. Eu vou começar com o primeiro comentário. Evidentemente, eu não vou falar o nome dos pais, justamente para não expor e para evitar represálias, porque a gente sabe que acontece isso aqui em Poços. Meus parabéns aos pais que nos representaram na luta. A gestão tem que ser democrática e saber ouvir. Se for só para falar, nem precisa de reunião, né? Aí a mesma pessoa, na sequência, escreveu o seguinte: pois é, a questão é que alguns gestores não entendem que a época do coronelismo aqui em Poços já passou. Não entendem bem que a comunidade hoje em dia tem muito mais força graças às redes sociais do que em outras gestões. Daí esse despreparo todo e falta de reciclagem dá nisso. Uma outra mãe agora comentando, quem comentou esse comentário que eu falei agora foi um pai, agora uma mãe comentando. A secretária saiu falando que é cada um mais chato do que o outro, vocês acreditam? Minha filha estava atrás dela, ouviu quando ela entrou no carro e falou isso. É lamentável, uma pedagoga igual a Maria Helena Braga, uma pessoa experiente, já secretária pela terceira vez em Poços de Caldas, saindo de uma reunião, falar uma coisa de um morador, de um munícipe contribuinte que paga o salário dela, que paga o salário do senhor prefeito municipal, é muito triste. A gente fica, cada dia que passa, mais entristecido com essa administração pública. Mais uma mãe comentando aqui. Nunca foi pela falta de verba, né, o corte da sexta aula. Tem dinheiro sim, mas a maldadezinha virou uma marca da secretária para conosco, né, os pais de alunos e com os educadores da escola, tipo braço de ferro. É triste demais saber que a educação nesse país custe isso, apenas a amostra de quem pode mais. Agora um pai. Foi um descaso enorme vir até a comunidade iniciar a fala dizendo que veio para falar e não para ouvir. A comunidade é que estava dando oportunidade para ela falar e não o contrário. Aí agora uma mãe respondeu: poderíamos marcar um dia que a secretária estivesse lá e fazer um manifesto na porta da secretaria e chamar a imprensa. Depois uma outra mãe também entrou aqui na conversa e disse assim que não podemos nos calar diante de tamanha falta de respeito e descaso com nossos filhos. Quando a secretária diz que nossos filhos não terão nenhuma perda pedagógica, ela está subestimando uma capacidade simples que nós temos, que é apenas de fazer um cálculo. Se hoje os alunos têm 8 aulas semanais, somando língua portuguesa e redação, matemática e raciocínio, e passaram a ter 6, e algumas salas apenas 5 aulas semanais, como não terão perda? E por que aceitaremos apenas o mínimo que a secretária pode oferecer a nossos filhos? Vamos lutar e usar a maior ferramenta que nós temos, as mídias sociais. Só um complemento nesse comentário, que é mais ou menos a mesma justificativa que o secretário municipal de Serviços Públicos, Thiago Biagioni, quis fazer com que a população acreditasse que reduzindo um dia de coleta de lixo nos bairros ia resolver o problema da cidade. Não ia ter perda. Não ia perda nenhuma. É improvável, né? Você tem uma coleta de lixo no seu bairro segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sexta, e passa a ter só segunda e sexta. Como é que você não vai perder? Você perdeu um dia. Com certeza. É o mesmo caso que a mãe aqui está relatando, ou seja, reduziram as aulas. Como é que não vai haver perda pedagógica? João, é lamentável tudo isso que vem acontecendo. A gente sabe do trabalho das pessoas, dos pais, que tentam fazer com que seus filhos tenham uma possibilidade de estudos melhor em nossa cidade e não pode. Uma situação dessa está acontecendo. O prefeito, infelizmente, está se mostrando incapaz em relação a vários assuntos na cidade e esse é mais um aí que a população de Poços de Caldas, mais uma vez, estará perdendo em relação à sexta aula aí para os nossos alunos na rede municipal. E é mais uma bola fora da secretária Maria Helena Braga, né? Porque ela já assumiu provocando polêmica, pedindo a retirada de pauta do projeto do Plano Municipal de Convivência Ética, que é um plano inédito no Brasil, pioneiro, né? Que visa realmente fortalecer as relações entre pais, alunos, professores e servidores que atuam na escola pública municipal. E dentro ontem da entrevista do próprio Gustavo Bonafé, eu fiquei sabendo também, João, que ele um dos integrantes da criação desse plano de convivência junto com a Secretaria de Educação. Nós vamos repercutir já no segundo bloco a respeito disso, porque é inevitável falarmos que uma coisa que veio para ajudar a educação, aos 45 minutos do segundo tempo, dentro da Câmara Municipal, o Executivo pede para tirar, porque era um projeto de um vereador que
abriu os olhos após 3 anos e viu que a administração pública, infelizmente, não é aquele mar de rosas que eles falavam que era. O plano de convivência ética, ele foi implantado inicialmente ali na Escola Municipal Vitalina Rossi, lá na Zona Sul, como um projeto piloto. Sim. Né? E o negócio deu certo, está sendo expandido aí para as outras unidades. Como eu falei, é um projeto pioneiro no Brasil. Não existe em lugar nenhum, possivelmente depois vai ser replicado, né? A gente espera que sim, que é uma iniciativa muito legal, que foi desenvolvida aí na gestão da secretária Flávia Vivaldi. Eu não sabia desse fato aí, que o Gustavo Bonafé também participou aí da construção desse projeto. O projeto que foi encaminhado à Câmara Municipal ali era para transformar esse projeto numa política pública de educação. Dito pelo próprio Gustavo, que está se tornando referência em âmbito nacional, outras cidades estavam vindo a Poços de Caldas para conhecer o projeto do qual a Flávia Vivaldi, ele como vereador, estavam desenvolvendo aí há 4, 5, 6 mãos aí esse projeto maravilhoso que seria instituído nas escolas, tal qual foi instituído o Vitalina Rossi. Exatamente. Vamos dar início às matérias? Vamos lá. Edição de ontem, quarta-feira, a manchete do Jornal da Cidade foi a seguinte: ônibus, comissão adia licitação do transporte coletivo para o dia 30 de dezembro. A licitação seria hoje, né, Albert? Mas aí foi cancelado. Lamentavelmente, né, João? Segundo consta, houve aí questionamentos ao edital, houve pedidos de impugnação a alguns trechos ali do edital. Lembrando que esse edital custou ao município 346 mil reais, né? Para o Cefet Minas desenvolver. Fora os 600 mil reais do plano de mobilidade urbana também. Aí é outra que situação. É outra situação, investiram R$1 milhão numa coisa que não deu certo. E é arriscado a população ser penalizada pela ineficiência, mais uma vez, da administração pública de Poços de Caldas. A gente só espera que dia 26, né, que vai ser o fim do contrato entre a concessionária circular e o município, que a população não fique sem ônibus. De forma alguma. Nem pode, né, João? Não, isso aí seria catastrófico para a cidade. Pior dos mundos. Agora, uma notícia interessante que a gente destacou também na edição de ontem, Albert, foi a seguinte: Codenge fará concessão onerosa de espaços internos das termas. Então, a gente repercutiu também já no Pautando há algumas semanas aí a fala do atual presidente da Codenge, que é inclusive daqui de Poços, Dante Matos, que as termas só servem para dar banho em Paulista, né? Porque ela gera aí um déficit anual de 6 milhões de reais. E agora ela está tentando aí fazer aí vamos dizer assim, a terceirização de espaços internos, né? Para a iniciativa privada poder explorar. Vamos ver se dá certo. Aguardar, né, João? Outra notícia importante também é que a Santa Casa fez ali um treino de evacuação do edifício ali e o pessoal conseguiu fazer uma evacuação entre 2 e 5 minutos. Parabéns. Então, assim, num caso assim, de sinistro, né, um incêndio, alguma outra emergência do tipo. Agiu rápido, né? Em 5 minutos o hospital fica vazio. E no segundo bloco vamos repercutir também uma situação que está acontecendo em relação à Santa Casa aí, de um projeto de lei encaminhado à Câmara de 11,7 milhões de reais do DME transferindo para a Santa Casa. E agora, como a gente também gosta de destacar notícia boa, né, Albert? Essa notícia que eu acho que é interessante, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes, está buscando parcerias para o programa Prontidão em Ação, a ocupação do Estádio Municipal Prontidão, que fica lá na zona sul da cidade, é o Estádio Municipal João Batista Gonçalves, né, o Prontidão, e aí a Prefeitura está tentando fazer parcerias ali para fazer tanto a manutenção do espaço quanto para a realização de eventos. É uma forma de ocupar espaços públicos aí que até então ficam ociosos na maior parte do tempo, né? Com certeza, é uma situação que a gente sabe dos espaços públicos esportivos da cidade, grande parte deles ociosos durante o dia, e seria de fundamental importância um trabalho desse. Falando um pouco em relação à Secretaria de Esportes, João, o que me deixou um pouco intrigado essa semana, o secretário de Esportes fez uma parceria com a empresa Unimed para a Volta ao Cristo do ano que vem, mudando o nome da corrida, porque a corrida já foi instituída através de lei do senhor Antônio Carlos Pereira, em nome do senhor Livino, sou Chico Corredor, e fizeram a mudança aí para a Unimed. Estamos aguardando aí um posicionamento por parte do vereador, para sabermos qual vai ser a posição em relação a isso, porque já estava, através de lei, instituído, e agora colocaram o nome da empresa operadora de saúde na cidade. Foi um patrocínio. Patrocínio, né? Eu, sinceramente, assim, eu não vi se houve, de fato, um chamamento público. Deve ter havido, eu não cheguei a ver também. Nesse caso, eu até admito que eu passei batido. Não sei... Vamos aguardar. Vamos ver. O próprio vereador deve fazer o pedido de informação a respeito disso. A empresa, evidentemente, está pagando. Com certeza, alguma coisa então, ela vai pagar. Não dá para falar muita coisa nesse momento. Edição de quinta-feira de hoje do Jornal da Cidade, DME Distribuição. Conta de energia elétrica fica 5,29% mais cara, em média, a partir de sexta-feira, ou seja, a partir de amanhã.
duro são as indústrias que terão um aumento de mais de 10%. Residencial 2 ponto alguma coisa, somando os dois dividindo, dá 5,29%. Infelizmente, eu acho que a prefeitura, o senhor Sérgio Azevedo, tem que colocar a mão na consciência. Poços de Caldas está numa situação complicada, as indústrias, as padarias, as pequenas empresas do município que necessitam da energia industrial não estão dando conta de honrar os seus compromissos. E mais 10% no lombo de cada um não vai ser fácil arcar com o seu dia a dia. Só para ser mais exato, Albert, 10,33% para alta tensão, 2,05% para baixa tensão são as residências, né? E a média 5,29%. Sim, vamos aguardar. Outra notícia que eu quero destacar também, uma notícia legal aqui da edição de hoje, é que a Avenida João Pinheiro terá novo projeto paisagístico até o fim do ano. Então, mais uma vez? Mas como não vai sair aquela revitalização... Não tem CND? Dá uma maquiada boa maquiada, lá, né? Alguma coisa? O próprio legal, né? Thiago está fazendo ali algumas intervenções ali ao lado da pista de caminhada e vamos aguardar como vai ficar. E só para a gente encerrar, Albert, eu estou vendo aqui uma outra notícia legal aqui. Eu não sei se eu não sabia até ontem, né, quando eu fiz essa notícia aqui, eu recebi esse material lá da Santa Casa. Em outubro, as chuvas fortes que ocorreram aqui na cidade fizeram desabar parte do forro da capela de Santa Casa. A capela de Santa Casa acabou de ser tombada pelo patrimônio histórico. Então, com a queda de algumas telhas e de parte do forro da capela, a própria Santa Casa optou por interditar a celebração de missas ali na capela. Então, agora, o hospital está procurando aí parceiros para fazer a reforma daquele espaço. Lembrando que, como foi tombado, precisa seguir uma série de determinações ali do CONDEFAT. Vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de instantes com Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Possível. Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade. Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. E agora repercutiremos as notinhas do Pautando e vamos repercutir também, né, João? Isso. Uma entrevista do senhor Gustavo Bonafé, vereador dessa legislatura, que deu ontem para a Master Web Rádio do nosso amigo Silas Lafayette e do nosso grande amigo China. É isso aí, vamos ler aqui o Pautando. Conselho Tutelar. Saiu publicado no Diário Oficial do município de ontem o resultado final da eleição dos novos conselheiros tutelares. Na região sul-oeste, irão atuar como titulares Sandra de Fátima dos Santos, Raquel Aparecida Barbosa, Irena de Cássia Cavalcante, Ricardo Senegal e Natália Amorim Pereira. Na região centro-leste, os titulares serão Miriam Bastos Figueira de Oliveira, Ana Cláudia de Pádua Delfino, Flaviana Junqueira de Lima, Larissa Leslie Untura e Rhodes Damares Salazar. 4 candidatos foram desclassificados. Desde o início, o processo foi cercado de polêmicas e reclamações sobre supostas irregularidades. Polêmicas não faltaram, né, João? Muitas. Isso aí, desde o início, nós estamos acompanhando através das redes sociais, as pessoas que foram, de uma certa forma, prejudicadas no processo todo que aconteceu. Agora, no final, tiraram 4 pessoas que participaram, dizendo que haviam feito boca de urna. Então foi uma situação que desde o início veio conturbado, está conturbado e parece que fatos novos estão surgindo hoje e recebi no período da tarde uma denúncia a respeito desse processo. Estamos fazendo o levantamento correto e se realmente foi, vamos trazer aí uma postagem no Grupo Poços hoje amanhã para que possamos alertar a população poços-caldense de todo o processo que houve em virtude de algumas denúncias que estão acontecendo novamente em cima de todo esse processo que foi a eleição do Conselho Tutelar. Agora, pelo jeito, esse resultado aqui não é o definitivo, porque tem algumas pessoas aqui, inclusive essas que foram desclassificadas, que vão entrar na justiça para questionar o resultado, inclusive essa questão da boca de urna, porque tem um detalhe interessante, Albert, a votação é facultativa, então como é que... A pessoa sai de casa para ir votar no A ou no B ou no C, ele não vai lá para... Então a boca de urna eu acho que não encaixa. Não encaixa aqui, nessa né? forma. Né? Agora, numa eleição normal, né, uma eleição municipal, por exemplo, aí realmente a boca de urna é proibida. Atrapalha, né? Agora, numa eleição dessa aqui, o voto é facultativo, ou seja, o cara já chega lá com a cabeça feita. Com ele certeza. já sabe ele não é obrigado a votar? Você pode ali fazer o que for ali, que com o cara certeza. não vai mudar o voto. A próxima notinha é cargos e salários 1. Servidores municipais do quadro suplementar da saúde enviaram
enviaram à Prefeitura e depois à Câmara Municipal um ofício solicitando providências relacionadas ao plano de empregos, carreiras e salários da categoria. No dia 16 de novembro de 2017, os servidores entregaram em mãos do prefeito Sérgio Azevedo e do vice Flávio Faria uma solicitação sobre o assunto. A categoria pede uma intervenção por parte dos vereadores para que as solicitações possam ser atendidas, haja vista que, aspas, a situação dos servidores pode ser considerada humilhante e injusta. Mais uma vez, a gente vê que a administração pública tem deixado as pessoas, os servidores, numa situação complicada, né, João? E vários projetos já tiveram dentro da Câmara Municipal, foram retirados ao longo desses últimos 3 anos aí, os agentes de endemias, outras situações que houveram dentro da Câmara. Então a gente vê que, infelizmente, o olhar dessa administração para o servidor público, aquilo que eles imaginavam lá em outubro de 2016, quando votaram nessa dupla, que eles seriam bem melhores para os servidores. E está se mostrando bem diferente daquilo que eles imaginavam. Infelizmente, é lamentável, mais uma vez, tudo isso que eles fazem com os servidores públicos. Próxima notícia é temporários. Os vereadores Cício Píparo e Paulo Tadeu Joaquim Alves pediram lista de funcionários temporários contratados pela Prefeitura para trabalhar na área de imprensa e comunicação social desde janeiro de 2017, bem como a previsão legal para respaldar tais contratações. João, é aquilo que a gente fala, né? Algumas jornalistas foram contratadas através de contrato, outras agora foi através de nomeação, estão em desvio de função, nomeados em outras secretarias, filha de vereadora também sendo nomeada. Então é o verdadeiro samba do crioulo doido. Ex-vereadora, desculpa. É o verdadeiro samba do crioulo doido, João. Aquilo que eles pregavam, que o senhor Sérgio pregava da austeridade, de não nomear ninguém que não fosse ligado ao grupo, jamais foi feito ao longo desses 3 anos. E agora estão nomeando A, B, C, D, tudo pensando nas próximas eleições. Parabéns, Gustavo Bonafé. Gostei da sua entrevista ontem, daqui a pouquinho nós vamos repercutir. Novamente, eu gosto de frisar bem, porque ele abriu os olhos. Uma pessoa independente não pode ficar atrelada a um grupo da qual estão fazendo com que as coisas estão fazendo na Prefeitura. O famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Sem dúvida. E para a gente completar aqui as notinhas do Pautando, antes da gente entrar aí nesse assunto aí do Gustavo, relógio de ponto. O vereador Marcelo Heitor disse que recebeu informações de que alguns servidores que o registro de ponto eletrônico da Prefeitura não está funcionando corretamente, o que tem causado preocupação na categoria. Ele quer saber o que a Prefeitura tem feito a respeito deste problema. Isso aí então, já uma das inovações aí que o criada pela administração, né? Implantou nessa gestão, inclusive é muito bem-vindo, né? Você tem um melhor controle. Só que se o negócio não funciona, pode prejudicar o servidor. Com certeza. Né? Então, assim, não vai computar hora extra, não vai computar se ele entrou atrasado, deixou de entrar, né? Então pode ocasionar alguns problemas aí, inclusive para o setor de recursos humanos, né, da Prefeitura. Com certeza. Né? Parabéns ao Marcelo pela solicitação. E ontem, João, entrando agora no assunto em relação ao próprio vereador Gustavo Bonafé, em cima disso, sim, de pedidos de informação, ele deixou bem claro que já faz 3 sessões que a administração pública não responde os pedidos de informações da Prefeitura, da Câmara Municipal. É vergonhoso, né, João? Isso aí é um pedido necessário e urgente para saber o que está acontecendo, que pode estar atrapalhando a vida do servidor. Né? Foi inclusive um dos pedidos ali de abertura de SEI, né, de Comissão Especial de Inquérito, foi em relação a isso aí, né? Não houve ali as 5 assinaturas necessárias para se fazer esse procedimento, né? O Gustavo Bonafé deu uma entrevista ontem lá na Master Web Rádio para o Silas Lafayette, programa Boca Boa, né? 1 hora de entrevista, ele falou uma série de coisas. O que a gente percebe no primeiro momento é que o Gustavo Bonafé está extremamente decepcionado com a política, né? Eu acho que assim, ele entrou ali muito com o idealismo, né, de mudar, de fazer acontecer. De fato, a gente percebe assim, que o começo do mandato dele, assim, ele estava achando que ele ia reinventar a roda, né? E infelizmente não foi o que aconteceu. Aos poucos ele foi vendo ali que o sistema, né, é muito burocrático, muito emperrado. Ele próprio revelou na entrevista ontem que a maior parte das dificuldades são por conta de interesses políticos, né? Ele não fala, é porque o Gustavo é muito educado, ele é muito civilizado, ele é muito articulado, ele não falou textualmente
né, o nome das pessoas. Mas para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ele falou, a crítica que ele fez, ele foi velada, mas dá para a gente saber de quem ele estava falando. Ele estava falando, evidentemente, do prefeito Sérgio, do vice Flávio, da maior parte dos secretários municipais e de boa parte dos novos vereadores. Com certeza. Porque ele deixou bastante claro ontem que os vereadores mais antigos, tipo Paulo Tadeu, Antônio Carlos Pereira, Álvaro Canhane, Paulo Eustáquio, Joaquim Alves, a própria Cissa, se esses vereadores falam que vão fazer uma coisa... Tem palavra. Independente se é de situação, oposição, ele deixou bem claro, se esses vereadores falaram, você pode ficar tranquilo que os caras sustentam. Infelizmente, não é o que acontece com os outros que entraram novos na Câmara. Ele deixou assim, bem claro em relação... São todos os novos. Claro, sem dúvida. A maior parte dos novos. Então ele Sim. falou assim que é uma coisa muito desgastante, são muitas picuinhas, muitas vaidades, ele tentando sobrepor ao interesse da própria Câmara e do município e também o interesse da Prefeitura. Então ele falou assim que ele está extremamente decepcionado, ele está também muito decepcionado com o próprio prefeito Sérgio Azevedo, porque segundo o Bonafé, diz que há tempos ele não conversa com o Sérgio, lembrando que os dois são do mesmo partido, né? Então, assim, é uma coisa... E o mais grave que falado por ele também é que o próprio partido não se reúne há muito tempo também, né? Que o partido não tem que ali virou coronelismo de uma forma geral, né? O Gustavo Bonafé também ele fez uma análise assim, que a gente também repetidamente fala aqui praticamente em todo o programa, que é a falta de articulação e falta de comunicação da Prefeitura em relação à Câmara Municipal e em relação também a toda a sociedade civil, né? E aquilo que a gente sempre comentou, né, João? O que foi falado por ele ontem, essa articulação, como você colocou, nunca existiu. E ele falou que, inclusive, o atual secretário de governo não conversa com ele já há muito tempo, desde o dia que retiraram o projeto de convivência que estava na Câmara Municipal, que seria votado, que ele, na entrevista, até então não sabia, que ele fez parte de todo o processo junto com a Flávia Vivaldi, junto com as pessoas lá da Secretaria de Educação, e criaram esse projeto de plano de convivência dos alunos aí juntos. Então a gente vê que é um cara que realmente tem um conhecimento, tem uma vantagem de querer ir atrás, correr, saber o que é certo e o que é errado, e tudo aquilo que nós ouvimos ontem da sua entrevista mostra o verdadeiro descontentamento com essa atual administração. Ele disse, em algumas palavras, é o que você colocou, ele quis ser muito solista, mas a gente entende que realmente ele está fora desse grupo político, da forma que ele colocou ali, só se muitas coisas mudarem daqui para frente. Diz ele que lá atrás, no início, quando a oposição o criticava através de redes sociais, o atual prefeito, em algumas situações, que o próprio Gustavo chamou o prefeito, quando ele tinha um programa, tentou mostrar para o prefeito que os caminhos talvez não eram da forma que deveriam ser tomados, e hoje as coisas estão acontecendo tal qual nós colocamos aí ao longo desses últimos 3 anos. É uma verdadeira lástima o que vem acontecendo nessa administração pública, capitaneada pelo Sérgio Azevedo, pelo Flávio Faria, e nada mais justo agora que o próprio vereador de situação, eleito por eles, junto com eles, saindo do grupo aí, mostrando esse descontentamento junto a toda essa base governista que tem na cidade de Poços de Caldas. Pois é, o Gustavo Bonafé, quando ele começou o mandato dele, eu observo assim, que ele era muito prolixo ali para falar, né? Não era objetivo, né? Ele falava e a gente, né, não sabia onde que ele queria chegar. Evidentemente que a gente tem que dar um desconto, porque estava começando primeiro mandato, início, nunca havia tido nenhum cargo público na vida, né? dúvida. Ele simplesmente estava acostumado ali só com a questão da iniciativa privada, mas aos poucos a gente percebeu que houve aí um amadurecimento do vereador, né? O Albert, ele foi melhorando, foi entendendo como é que funciona o sistema, o que não quer dizer que ele entrou no jogo, né? De forma alguma. Ele foi tentando ali contornar ali as dificuldades que o sistema político oferece. E ele foi melhorando. E eu acho que ele passou a ter uma atuação ainda assim, mais concreta assim, como vereador, ou seja, ele entendeu de fato o que é ser vereador quando ocorreu a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal em dezembro do ano passado. Ele falou também. Quando ele foi traído, né? Para não usar outro tipo de palavra. Ele foi traído ali, por isso que ele deixou claro ali que quando ele fala com algum vereador ali mais experiente, ele não precisa ter o menor tipo de preocupação que o cara sustenta o negócio até o fim. Ele foi traído, a gente sabe que ele foi traído, ele perdeu
ali a eleição, houve ali uma composição, mas enfim, isso aí é uma outra situação. E aí a gente percebe que a partir desse momento, quando a Câmara retomou as atividades em fevereiro de 2019, o Gustavo passou a ter um posicionamento mais independente, né? Ou seja, ele votava a favor do que ele achava que era bom, ele votava contra o que ele não concordava. Inclusive, o Gustavo Bonafé foi um dos vereadores, né, que assinou o pedido da SEI. Né? Eu falei que faltavam 5, né, que precisavam de 5, ele foi um dos 4. Foi o 4 que o quarto Paulo, Cissa, Joaquim e o Gustavo. Sim. Ou seja, ele é do PSDB. Né? Então, assim, a gente percebe que ele está totalmente desconfortável dentro do partido. Ele, inclusive, disse também na entrevista de ontem para o Silas que ele já foi cortejado por vários partidos, entendeu? E ele, nesse momento, ele ainda vai ficar no PSDB. Ele disse assim que ele acreditou no projeto que foi apresentado para ele lá em 2016, né, durante a campanha eleitoral. E de fato, né, Albert, um projeto assim que se você olhar no papel era muito bom, né? Era bacana, né, João? Se fosse aplicado, esses caras não iam sair tão cedo da prefeitura, você não concorda? E vão sair rapidinho, viu? Da forma que estão fazendo jeito, aí, já estão brigando entre eles. Mas parabéns ao Gustavo pela independência. Igual o Luiz Antônio Batista, numa entrevista que deu dias atrás. Levou 2 anos e 6 meses para ele saber quem era o Sérgio. E o próprio Gustavo levou 2 anos e 7 meses também para saber quem é o Sérgio Azevedo e qual a sua ideia em relação a tudo isso que ele está fazendo na cidade. Uma outra nota, João, que eu quero deixar com relação a isso, é o que está acontecendo hoje na Santa Casa também, de um projeto de 11,7 milhões que serão apresentados na Câmara para uma possível transferência de recursos do DME para a Irmandade. Complicado isso, né, João? Santa Casa atende aí, Albert, cerca de 90 cidades do entorno de Poços de Caldas. Será que a gente vai usar esse recurso para custear manter isso? Outras cidades? Mais uma vez? A Santa Casa encaminhou um ofício ali para a Câmara, cheio de números e informações em relação ali à saúde financeira dela, dizendo assim que ela tem um faturamento mensal de 5 milhões de reais, mas tem um gasto de 6.300, ou seja, tem um déficit mensal de 1.300.000. Oh, mas quando fizeram a modificação da administradora Renata para o AZER, diziam lá o atual secretário de saúde, o senhor Carlos Moscone, o atual prefeito, que as coisas já teriam resolvido. Então existe um déficit hoje de 1.300.000 na Santa Casa. Está no ofício que a Santa Casa protocolou lá. Então aquilo que falaram ficou por terra mais uma vez dessa administração pública, né, João? O documento é recente. Contra fatos não há argumentos, ele né, é João? assinado pelo superintendente, pela provedora, pelo vice-provedor e por uma série de diretores. Ou seja, todo mundo ali rubricou esse documento. Esse documento, inclusive, para quem quiser ver, está disponível no site da Câmara. É só entrar ali na aba proposições, ofícios, é o 2º ou 3º mais recente que está ali. Eu entrei, li, por isso que eu estou dizendo que eu achei uma coisa assim meio estranha. Um faturamento de 5 milhões de reais por mês, ali um custo, né, operacional de 6.300, ou seja, um déficit de mais de 1 milhão de reais. Eles recebem, parece que em torno de 400 mil da Prefeitura e agora querem receber 900. Mais uma vez, eu quero parabenizar a ex-diretora da Santa Casa Municipal, da Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas, Renata, porque as coisas estão acontecendo devagarzinho, Renata. Lembra que eu falava para você que ao longo do período as coisas viriam à tona e hoje estão vindo aí. Um déficit de 6 milhões, um gasto de 6 milhões e 300 para uma arrecadação de 5 milhões, que era aquilo que você me falava lá atrás, que o que se arrecadava não dava para pagar o custo operacional da instituição. Então, essa administração pública mentiu há 1 ano atrás, quando da substituição da Renata pelo AZER. Nada contra o AZER, uma pessoa do qual tenho uma amizade boa com ele, mas diziam que quando mudasse a administração da Santa Casa melhoraria. E pelo jeito não melhorou nada, porque as coisas já vêm acontecendo há muitos e muitos anos em relação a tudo isso. E indisponibilizar a moça, dizendo que ela não era capaz na sua administração. Parabéns, Renato, pela sua postura na época e hoje nós estamos aí com os números reais do que está acontecendo dentro da Santa Casa. Ainda em relação ao ofício da Santa Casa, Albert, está dizendo lá que desde 2017 houve um aumento no número de atendimentos do hospital, né? E atualmente mais de 90% desses atendimentos são do SUS. Ou seja, se você está percebendo que o hospital está com déficit, você não pode aumentar o número de atendimentos. Você tem que suspender. Segurar, né, João? Né? Então, assim, eu acho que tem aí não sei, um excesso de zelo, um temor aí da Santa Casa cortar atendimentos. A gente vê hospitais, assim, tipo a Santa Casa, em todo o estado de Minas, cortando atendimentos. Eu cito, por exemplo, o mais recente que eu ouvi falar, que foi lá em Juiz de Fora. Não é a Santa Casa de Juiz de Fora, mas o hospital lá de Juiz de Fora. Lá, tal.
o pessoal cortou atendimentos porque não está dando conta. Ou seja, o que adianta você fazer não sei quantos 1000 atendimentos mensais ou anuais, sendo que você não tem dinheiro para pagar as outras contas? Então é melhor suspender ou cortar parte dos investimentos. Lembrando, Albert, que a própria Câmara Municipal destinou R$2 milhões para a manutenção do serviço de oncologia ali da Santa Casa, justamente por conta dessa dificuldade. Ou seja, a dificuldade que a gente sabe que a Santa Casa tem também é em relação a recursos da saúde atrasados que não foram pagos pela gestão passada do governador Fernando Pimentel, do ex-governador Fernando Pimentel. Alguma parte talvez não tenha sido paga pelo Romeu Zema, né? A prefeitura fala que está devendo 90, 100 milhões para o município, mas não é todo o dinheiro do município, é também para a Santa Casa e para o Santa Luz. Então, você tem que contornar a situação. Infelizmente, o que você tem que fazer? É suspender alguns atendimentos. Urgentemente, porque da forma que está, não dá para tocar. A Santa Casa manter atendimento para 90 cidades no entorno de Poços de Caldas. É muito complicado. Mas nada como um dia após o outro. As mentiras que falaram há um ano atrás estão vindo à tona hoje e estão querendo mais uma vez. Já tiraram 14 milhões, já transferiram 2 milhões, agora mais 11 milhões. Até quando nós iremos para pagar custos fixos e operacionalidade de uma entidade? Eu acho que tem que se pensar bem, todos os vereadores, porque é dinheiro do povo de Poços de Caldas. É claro que a Irmandade, a Santa Casa, faz um belíssimo trabalho em Poços de Caldas, mas diziam que quando mudasse a administração as coisas aconteceriam e não aconteceram de forma alguma. Considerações finais, João? Não, só para completar esse assunto da Santa Casa, você falou 14 milhões, foi 14 milhões na época, do prefeito Sebastião Navarro, né, que ele, via DME, repassou ali 14 milhões para pagar dívidas até 31 de dezembro de 2004, né? E só para completar esse assunto da Santa Casa, você estava destacando aí a atuação da ex-superintendente Renata. Você sabe qual que era o problema da Renata? Ela não tem grife. Ah, sem dúvida, né? Ou seja, puseram um nome de grife ali, né? Que seria o Azer Zenum, né? Ah, sem dúvida. Um nome ali de confiança. Uma pessoa que estava há 11 anos à frente da gestão, da administração da Irmandade, capacidade ela tinha muito, né, João? Mas a parte política falou mais alto. Não tinha marca, né? Vamos dizer assim, né? Mas a capacidade, a competência dela, nós conhecemos. E agora, tudo aquilo que ela falou para mim lá atrás está acontecendo. É isso aí. Vamos chegando no final do nosso programa. Considerações finais? Encerramos mais uma edição do Pautando. Semana que vem a gente está de volta. Terça-feira, a partir das 7h30 da noite, com o JC Entrevista. Na sequência, o Pautando às 8 horas. Eu e o Albert Mareca apresentando. Depois, na quarta-feira, tem o Resgatando. Eu e o Rafael Henrique, a partir das 8 horas da noite. E depois, na quinta, a gente encerra a semana com mais uma edição do Pautando, sempre às 8 horas da noite. Lembrando que quem quiser assistir esse vídeo do Pautando, o Resgatando ou o JC Entrevista, estão todos disponíveis aqui na nossa página do Jornal da Cidade, na aba Vídeos, aqui bem do lado. Você pode acessar, assistir quantas vezes quiser. Também está disponível no nosso site, é o jornaldacidade1.com.br, e também no nosso canal no YouTube. Digita no campo de busca Jornal da Cidade TV. Você vai cair no nosso canal, se inscreva e também pode assistir quantas vezes quiser. Um grande abraço e até terça-feira, se Deus quiser, com mais uma edição do Pautando.